Bom dia, gente querida, de paz e bem, um bom e abençoado, mais uma vez, domingo para todos e todas nós. Paz e bem, gente querida, como é que está você? Como é que está sendo esta quaresma, né? Essa preparação para a Páscoa? Você vem meditando através das passagens, dos passos de Jesus em direção a Jerusalém, sobre sua vida, sobre as dimensões da sua vida. Particularmente, a gente precisa hoje pensar na ressurreição. Ressurreição, mas isso é a meditação da Páscoa, reverendo. Sim, é verdade. Ressurreição é pensar a Páscoa, mas particularmente pensar na dimensão da morte. E na dimensão da morte, pensar aquela dimensão humana, demasiado humana, que é chorar por uma pessoa querida que se foi, que se vai, que realizou a sua Páscoa. O Evangelho de hoje está, mais uma vez, não é? Em João, do capítulo 1 até o versículo 44, a gente pensa ou reflete sobre a ressurreição de Lázaro. E particularmente sobre o versículo 35, o menor versículo de toda a Bíblia, que diz: E Jesus chorou. Mas antes da gente refletir, vamos aos recadinhos. Você é inscrito, inscrita no canal Paz e Bem? Ainda não? Se inscreva no canal Paz e Bem. Venha fazer parte dessa comunidade plural e de paz. Curta, compartilhe, né, em suas redes sociais. Isso ajuda demais, demais a divulgar o canal Paz e Bem. E outras pessoas conhecerem, não é? Ficar juntinho com a gente, tá bom? E também, se você puder e quiser, faça a sua assinatura solidária. Tem aqui um link logo abaixo, né, do vídeo. Tem um link para você fazer, né, o nosso apoio, né, nossa assinatura solidária. Tá bem? A gente não tem membresia, não tem membros. E aí a forma de a gente poder, né, ter um recurso para a promoção do canal, melhorias, a gente incorporar outros recursos, é através da assinatura solidária. Dessa forma você nos ajuda, colabora com o nosso trabalho, tá bom? Então, fica aqui o recado. Curta, compartilhe, se inscreva, faça a sua assinatura solidária. Tá bom assim? Mas vamos à meditação de hoje. Hoje, quinto domingo da Quaresma, ou na Quaresma, não é? A gente medita, o texto nos convida a meditar sobre a ressurreição de Lázaro. A ressurreição de Lázaro, que é como que um sinal dentro dos sinais do Evangelho de João, não é? Voltando a dizer que em João não há milagres, há sinais. São coisas que apontam, que revelam, né, a glória de Deus. Confirma tudo aquilo que foi dito lá no prefácio do Evangelho de João. Que Jesus é a luz do mundo. Né? Que ele é o Verbo encarnado. Que ele foi anunciado ao mundo, mas o mundo não o acolheu. Então, depois do prefácio do Evangelho, todo o texto de João é uma confirmação dessa situação. Eu não vou,
hoje ler sobre todo o texto. Eu vou fazer uma paráfrase, né, dessa perícope, que é grande, vai do versículo, como eu disse, do versículo 1 até o 44, né, que é riquíssimo em termos de expressão humana como mensagem teológica. É riquíssimo. Cada detalhe abre uma possibilidade incrível de a gente meditar sobre. Mas vamos lá. Vamos nos aproximar desse texto, tentando entender o contexto desse texto. Jesus, claro, está indo para Jerusalém. E no caminho, né, alguém fala que o amigo dele, Lázaro, está doente. E ele diz, olha, vamos para visitar Lázaro. E claro que quando alguém diz que alguém está doente é porque vai fazer uma visita a alguém que está vivo, né? Claro. E que vai levar uma mensagem, vai levar uma bênção, vai levar alguma coisa, a sua presença, né, como presente. Mas é curioso que Jesus diz que Lázaro morreu. Então, a gente pode entender que ele vai visitar as irmãs de Lázaro, Marta e Maria. Mas, mais do que visitar as irmãs de Lázaro, no sentido do conforto, no sentido de uma pastoral, não é, dos enlutados, como a gente diria hoje, Jesus diz que ali vai se realizar um sinal. Tudo é muito misterioso, porque isso não é dito de forma muito clara. E é entendido, dentro desses parâmetros humanos, pelos apóstolos, pelos discípulos. Né? E Jesus vai ao encontro de Lázaro. E ele vai ao encontro de Lázaro sepultado há já 4 dias. E quem encontra primeiro Jesus é Marta, irmã de Maria. E quando ele encontra Marta, né, ela diz uma frase que é repetida também por Maria no encontro que ele terá com Maria, que é, né, aquela ideia de que se ele estivesse ali, o seu irmão não teria morrido. Né? E nesse sentido, Jesus se espera que dentro disso ele vá trazer um consolo para Marta. Mas é curioso que ele traz esse consolo em termos de uma catequese, em termos de uma mensagem pastoral sobre a morte. Né? Aí ela diz para ele, para Jesus, Senhor, se tivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas ainda agora sei que tudo o que pedirdes a Deus, ele te concederá. Essa é a fala de Marta. Disse-lhe Jesus, teu irmão ressuscitará. Veja, teu irmão ressuscitará tem uma dimensão aqui para Marta, né? No final dos tempos. Circulava entre os judeus a ideia da ressurreição. Sei, disse Marta, que ressuscitará na ressurreição, no último dia. Era a crença corrente. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem vive e crê em mim, jamais morrerá. Creis nisso? Disse ela, sim, Senhor. Eu creio que és o Cristo, o Filho de Deus, que vem ao mundo. Então aqui a gente tem um diálogo extremamente teológico. Um diálogo, né, sobre essa dimensão escatológica, né, mas também sobre essa dimensão do enlutamento.
que é parte central, né, da pastoral que a igreja cristã faz, deve fazer. Né? A ideia de que a morte é entendida como passagem. Como se dará essa ressurreição? Bem, há textos em Tessalonicenses, que é uma reflexão de Paulo sobre. Mas ele mesmo diz que são coisas misteriosas. Há um corpo espiritual, há um corpo físico, enfim. Nunca foi algo fechado ou definitivo no sentido de uma afirmação de fé. O que cremos é na ressurreição do corpo. A ressurreição do corpo. Como se dará? Não sabemos. Então, isso abre possibilidade para que a gente possa pensar, refletir, imaginar, né? Construir a partir dos textos do Evangelho uma ideia de ressurreição. Dentro desse sentido, eu gostaria de trazer uma coisa que é muito central dentro da pastoral dos enlutados, que é a ideia de que a fala de Marta é extremamente rica desse significado. Volto a dizer, teológico, de que, sim, eu creio que Jesus é a ressurreição e a vida. Quem crê nele tem a vida eterna. Isso é algo central na fé. Isso é dito, inclusive, no credo. Se perguntar a um anglicano em que ele crê, ele diz: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Ou seja, um credo apostólico. E é nessa dimensão que cremos. Há sempre uma curiosidade humana, demasiadamente humana, de como se dará. Né? Mas o mais importante no momento da dimensão da passagem de alguém, de um ente querido, de um amigo, de um irmão, de um familiar, pessoa que a gente gosta muito, é a gente ter essa dimensão de que isso é pausa, de que isso é intervalo, de que isso é um até logo. A gente vai se encontrar. E é essa dimensão da ressurreição de Lázaro que eu acho extremamente rica. Por quê? Porque a ressurreição de Lázaro é a ressurreição de alguém que vai morrer. Lázaro morreu. A ressurreição de Jesus é de alguém que assume a ressurreição na sua plenitude e dessa forma dignifica a nossa ressurreição. Faz com que, ao olhar, não para o transitório, no sentido de que Lázaro vai morrer de novo, mas no sentido do definitivo em Cristo. Daí a dimensão da vida eterna. E dentro dessa perspectiva, eu gostaria de trazer um rico prefácio da edição do livro de oração comum. Essa aqui é a edição anterior, livro de oração comum. A que temos hoje é essa, do livro de oração comum da Igreja Episcopal. E tem a edição anterior, né, de 84. Essa aqui é meu exemplar. Né? O meu exemplar, que eu adquiri em 2007. Vamos lá. A leitura do prefácio. Eu acho muito importante que a gente compreenda, e era lido no sentido de prefácio, no sentido mesmo de orientação do que é o ofício
do sepultamento, da sepultura. A liturgia pelos falecidos é uma liturgia pascal. Todo o seu significado se concentra na ressurreição. Visto que Jesus foi ressuscitado dos mortos, nós também seremos ressuscitados. Portanto, a liturgia se caracteriza por sua alegria, na certeza de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outros governos ou poderes celestiais, nem o presente doloroso, nem o futuro, nem o mundo que está acima de nós, nem o mundo que está abaixo, em todo o universo. Não há nada, absolutamente nada, que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Sem dúvida, esta alegria não torna anticristã a aflição humana. O mesmo amor que temos uns pelos outros em Cristo produz uma profunda tristeza quando a morte nos separa. O próprio Jesus chorou diante da sepultura de seu amigo Lázaro. Portanto, ao mesmo tempo em que nos regozijamos, porque algum ente estimado está na presença plena de Nosso Senhor, também compartilhamos da tristeza dos que choram. E isso é o que se coloca no encontro com Maria. Se, né, no primeiro prefácio, no primeiro parágrafo do prefácio que lemos, há toda uma dimensão teológica, o segundo parágrafo do prefácio que lemos aponta para Maria, na sua dimensão humana, que revela a dimensão humana do Cristo. Então, Marta vai ao encontro de Maria, avisa que o Senhor está ali, Jesus, ela vai ao encontro de Jesus. Chegando onde estava Jesus, Maria, vendo, prostrou-se aos pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mesma frase que foi dita por Marta. Quando Jesus a viu chorar, que interessante, né? Isso não está na dimensão de Marta. Marta vai, fala como um lamento, diz, né? Maria fala isso, toda emoção, com lágrimas nos olhos. E também os judeus que a acompanhavam, vendo, interiormente ficaram perturbados. E perguntou, onde o colocaste? Jesus, né, pergunta. Respondeu-lhe, Jesus, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Jesus chorou. Menor versículo de toda a Bíblia. Jesus chorou. E é um pouco isso que eu gostaria de falar hoje. Queria aproveitar esse tempo para que a gente fale sobre os nossos choros e o direito a chorar. Humano e divino, como é Jesus. Sobre essa dimensão que precisamos exercitar. Por vezes eu vejo, né, por uma interpretação errada, por uma vivência errada da fé, na certeza da ressurreição, que nós não podemos chorar, que nós não devemos chorar. Sim, minha irmã e meu irmão, eu digo como reverendo, como alguém que não é, presta este ofício em momentos dolorosos. Sim, dolorosos. Da partida de um ente querido, da despedida diante da sepultura. Chore. Choro aqui não tem a ver
em absoluto, com o transtornar-se. Não tem a ver com o escandalizar-se, com o prantear desvairado, enlouquecido. Isso sim é anticristão. Porque, né, é uma descrença, vamos dizer assim, da ressurreição. Mas sim, devemos chorar. Como diz o texto, né, no original, verter lágrimas. O texto, a palavra no original grego, diz exatamente isso, verter lágrimas. Precisamos verter lágrimas por aquele e aquela que partiu. Quantos e quantas, neste tempo de pandemia, não tiveram direito do pranto? Não tiveram direito de, né, fazer, realizar os ritos da despedida. Ritos e rituais são importantes, são passagens, são momentos de despedida. Quantos e quantas não tiveram? E por causa disso, até hoje, sofrem interiormente. Adoeceram na alma por conta disso. O direito ao choro, o direito à lágrima, adoece quando é negado. A gente precisa prantear as pessoas queridas que hoje vivem na dimensão da eternidade, no mundo espiritual, como nos falam os nossos queridos irmãos espíritas. A gente precisa, sabendo que é um até breve, é um até logo. Da mesma forma que quando aqui nesse plano tridimensional, nesse plano terreno, nós nos despedimos de alguém que vai morar longe, a gente chora também. Sabendo que a gente vai se encontrar. Há a possibilidade do reencontro. Pega um ônibus, pega um carro, né? Pega um avião, estou ali. A gente se encontra novamente. Mas, assim também, a dimensão da ressurreição. Jesus chorou, verteu lágrimas, e nisso dignificou a dimensão do pranto diante da morte. Ele, homem, né? Homem não chora, chora, chora. E isso também Jesus coloca. Quebra o paradigma, né, do macho forte, firme. Engole o choro. Ele chora. Ele chora. É humano. Choremos então. Dignifiquemos as nossas lágrimas, a nossa emoção. Não tenhamos vergonha disso. Sabendo que isso é parte do processo também de despedir-se no sentido do até logo. Tá? Jesus ressuscita Lázaro como um sinal, como um aperitivo de que ele, sendo ressurreição em vida, ressuscitaria. Lázaro morre. Jesus plenifica para todos nós, e por meio da ressurreição dele, todos nós somos ressuscitados, ressuscitadas, é que nós cremos. Nós cremos. E essa crença na eternidade, que é mais do que algo temporal, sabe?
Primeiro vem essa vida, depois vem a outra. É a dimensão do eterno do agora. Por isso Jesus nos planifica. Por isso que, crendo na ressurreição, nós eternizamos todos os momentos. Os de agora, os de além, enfim, os de sempre. Hoje foi um aperitivo da ressurreição, lá da Páscoa de Jesus. Sigamos em frente, nos fortalecendo, caminhando com Jesus, buscando o seu reino de justiça e paz. Sim, um reino sem rei, para todos, para todas. Que Deus nos abençoe. Próximo domingo, domingo de Ramos. Né? Vamos nos preparar. E às 21 horas, hoje, 21 horas, oração, fim do dia, ofício. Vamos orar. O povo lá se reúne sempre em oração. Você é mais do que convidada. E por fim, receba a bênção. Que Deus abençoe o nosso dia. Que abençoe a nossa semana. Que abençoe a nossa vida. Dê planificação da nossa vida. Bênçãos de saúde, principalmente. Bênçãos de paz. Que Cristo nos abençoe. Que Cristo conceda a nós a graça de negar nossos próprios interesses, de crescer em santidade, de tomar a nossa cruz e de o seguir. E a bênção de Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco e conosco habite eternamente. Amém. Um abraço, galerinha. Gente querida de paz e bem. Um grande abraço. Até o próximo domingo. Domingo de Ramos. Até lá.